Olha, o Galo se saiu melhor do que a encomenda no Maracanã, hein? Sejamos justos, hein? Mas são 3 derrotas seguidas no campeonato. O copo ainda a gente tem que olhar ele meio vazio, né? E o Flamengo voltou a vencer, a bola parada fez a diferença e em jogos difíceis você ter uma arma como essa é algo para se exaltar, não é algo para se lamentar, óbvio, você ganhou o jogo, pô. Agora, tem questões do meio para frente, tem questões de efetividade que o Flamengo ainda não conseguiu resolver. E nós precisamos falar sobre isso. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Ontem não teve vídeo, ontem o domingo foi todo dedicado a acompanhar aqui a Paola na volta para casa da cirurgia e também para eu recarregar minhas baterias, porque a gente fica muito tenso, né, com esse processo de operação e tal. É a pessoa que a gente ama que vai para uma mesa de cirurgia, né? Então, dorme mal, dorme pouco, somatiza, né, de alguma forma no corpo ali aquela tensão. Então, ontem eu tava arrebentado. E ainda com um leve resfriado também, que eu terminei narrando o segundo tempo de Botafogo-Corinthians, que eu narrei sábado lá na TNT Esportes, eu já tava no limite já da garganta. Então, recuperado, vamos começar mais uma semana, cuidando da dona Paola que está em casa aqui. E olha, cuidando do presentão do Dia dos Pais que a Golcase tem para te oferecer. Aproveita aí o seu papai atleticano, por exemplo, imagina ele, o papai atleticano com a garrafa térmica, que vai manter a temperatura da bebida dele, com o escudo do Galo, o nome dele bonitão, ó, coisa linda, você pode presentear na Golcase. Imagina as capinhas, você compra uma capinha para você e uma para o seu pai, por exemplo, né? Capinha do Flamengo aí, por exemplo, tem um monte no site da Golcase. Enfim, linha de produtos, uma linha oficial de produtos dos grandes clubes do Brasil, que você pode dar de presente do Dia dos Pais. Aproveita que o site todo tá com até 70% off nesse período, beleza? QR Code na tela, Golcase, tem o meu cupom que deixa mais barata ainda a sua compra. Você coloca lá na hora de finalizar a compra, GolJorge, que é o meu cupom. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Eu também deixei na descrição e no comentário fixado o link, o meu link direto na Golcase. Vamos lá, vamos começar a nossa semana. Vamos falar primeiro do vencedor, do Flamengo. A gente tem dito aqui, eu tenho visto o trabalho do Felipe Luiz sempre dessa forma. O Flamengo é um time que busca ser dominante, né? O Flamengo é um time que busca sempre pegar o adversário e empurrar o adversário para trás. O Flamengo é um time que quando chega na metade do primeiro tempo ele já criou 4, 5 oportunidades de gol. Mas isso nos últimos jogos não tem sido necessariamente uma verdade. Vamos lá, vamos pegar o jogo de ontem. O Flamengo tem uma chance com o Pedro no comecinho do jogo, com 4 minutos, não é isso? Depois ele tem uma chegada pelo lado com o Pedro, estou pegando os lances que eu anotei aqui. Uma chegada com o Pedro e um chute do Bruno Henrique aos 20, um chute que ele busca um ângulo direito e que vai por cima. Depois ele vai ter a falta aos 39, o lance lá era pênalti, não foi pênalti, foi falta fora da área. Depois ele vai ter, depois dos 40, o lance do Léo Ortiz de cabeça. Então veja, é uma chance aos 4 com o Pedro, aos 20 com o Bruno Henrique, e depois o Flamengo fica mais ou menos 20 minutos sem criar nada de muito perigoso. Até o lance lá da falta do Fausto Vera no Plata. Então o Flamengo tem visto os seus adversários. Óbvio, né? Você vai olhar para o líder do campeonato, ou um dos líderes do campeonato. O Flamengo acabou de recuperar essa liderança que esteve com o Cruzeiro em algumas rodadas. E você vai estudar maneiras de neutralizar essa equipe muito forte. Então, os adversários têm tido muito, não sei, êxito não é porque eles estão perdendo o jogo, né? Mas eles têm conseguido durante boa parte dos jogos manter o Flamengo com posse, mas sem tantas ameaças efetivas, né? Manter o Flamengo com a bola, mas sem criar tantas chances claras. Levando o Flamengo, o Fluminense fez muito isso no Fla-Flu, levando o Flamengo muito para os lados do campo e evitando que os goleiros tenham um bombardeio em cima deles. O Fábio não foi bombardeado no Fla-Flu, o Everson não foi bombardeado ontem. Então foram poucas, diante da posse de bola, da qualidade, do volume que o Flamengo sempre tenta apresentar, são poucas chances, né? Você vai lembrar, aí lembrei as chances do primeiro tempo. Segundo tempo, a chance do Flamengo, claro, é o gol. É a cabeçada do Léo Ortiz no cruzamento do Luiz Araújo. Depois tem uma falta do Léo Pereira no finalzinho, 44 e tal também, que passa assustando. Então, os adversários têm feito um Flamengo que já tinha essa dificuldade. O Flamengo tinha a dificuldade de
converter as muitas chances em gol. Agora, essas chances estão diminuindo de tamanho, de quantidade. E, obviamente, quanto menos finalizar, mais difícil fica, né? Você vai ter que ser muito preciso, muito efetivo. Você vai ter duas, vai ter que guardar as duas. É um índice de efetividade que é raro, é muito difícil de se alcançar, porque você tem sempre o mérito do adversário. Então, é uma questão sempre presente no trabalho do Felipe Luiz. As defesas, elas serão cada vez mais bem armadas, bem postadas, sistemas de marcação que vão fazer perseguições individuais que muitas vezes vão ser implacáveis, e ontem teve. Ontem, se tem uma coisa, nós vamos falar daqui a pouquinho de como o Atlético marcou ontem, como o Atlético foi competente nisso e tal. O que o Atlético ontem fez de perseguição individual em cima de jogadores do Flamengo foi um negócio impressionante. Pressão alta, né? Tanto que o Rossi quase dá uma entregada ali com 5 minutos no lançamento do Scarpa. Você não espera, né? O Rony não... O cara não vem nesse apetite. Pois é, mas o Rony vem. O Rony vem. Então, o Flamengo, ele tinha dificuldade também com os contra-ataques que o Atlético tentava, com o Coelho, com o Rony, partindo com essa bola dominada a partir do meio-campo e colocando muita correria, muita dificuldade de fazer o Pedro ter chances mais claras. Beleza, você vai ter o Pedro no jogo. É ótimo ter o Pedro? Eu acho. Não dá para abrir mão do melhor camisa 9 do futebol brasileiro, na minha opinião, é o Pedro? Acho, não dá. Mas essa bola precisa chegar com qualidade ao Pedro. Depois da bola que chega com 4 minutos... não chega mais. Aí vai chegar uma no final do primeiro tempo que ele abre para o Bruno Henrique é travado, uma jogada que ele constrói na meia-lua, na entrada da área, mas esse cara precisa ser mais municiado, esse cara precisa receber mais. Então, os volantes do Flamengo para sair com a bola, o Alan e o Jorginho, marcados individualmente. Muitas vezes o Coelho e o Rony, além de fazerem as puxadas de contra-ataque, eles incomodavam essa saída de bola dos dois. E o Flamengo perdia um pouco dessa válvula. Aí, muitas vezes, tinha que o Léo Ortiz dar uma quebrada. Então, são questões de ajustes que, com a qualidade que o Flamengo tem, podem ser resolvidas. Mas hoje, isso é um ponto. O Flamengo, às vezes, tem dificuldade para verticalizar esse jogo, porque a marcação persegue individualmente alguns jogadores, preenche a entrada da área, o Flamengo tem que lateralizar, às vezes depender de cruzamento, às vezes depender de uma bola aérea. Então é uma missão para o Felipe Luiz, ele está ganhando reforços muito interessantes do meio para frente. Eu acho que você ganhar um jogador com as características do Samuel Lino vai te dar maiores possibilidades ofensivas. Por exemplo, né, você ter um Emerson Royal com as atribuições ofensivas, com a característica muito parecida com a do Wesley, apesar de eu achar que tecnicamente existe uma diferença aí, mas também pode te dar essa possibilidade. Então o Flamengo precisa resolver essa questão, mas de qualquer maneira, aí você fala, pô Jorge, tudo bem, é uma preocupação, é uma questão que o Flamengo tem que resolver, mas o Flamengo é líder do campeonato, é verdade, e não só isso, o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato. Veja, a gente tá falando, vitória magra contra o Fluminense, precisou da bola parada, vitória magrinha, sofrida em Bragança, vitória magrinha contra o Galo, pois é, mas são 30 gols em 16 rodadas no campeonato, é o melhor ataque do campeonato. O Flamengo tem 30 gols, o Cruzeiro que tem um jogo a mais que o Flamengo, tem 28 gols marcados na competição. E o Flamengo só tomou 6 gols no campeonato. O Flamengo não tem só o melhor ataque do campeonato, como também tem a melhor defesa do campeonato. Então veja, é para olhar copo meio cheio ou meio vazio? No caso do Flamengo é meio cheio, é óbvio. Não é dizer que a bola parada destrava jogo. Bola parada é um componente importante do futebol, quando você usa a seu favor. O Atlético, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco da bola parada do Galo, tomou 4 de bola parada nos últimos 3 jogos. A bola parada deles defensiva está um caos. A bola parada ofensiva do Flamengo é uma arma poderosa, então isso tem que ser exaltado, é claro que tem que ser exaltado. Então, o Flamengo é o líder do campeonato, a minha opinião é a seguinte, né? Cruzeiro, teve a derrota ontem para o Ceará, verdade, o empate em São Paulo, mas o Cruzeiro até aqui, nessa primeira faixa do campeonato, primeiro turno do campeonato, foi o time que teve as atuações mais sólidas e equilibradas, na minha opinião. Porém, o Flamengo tem o melhor elenco. Qualidade, no nível do Flamengo, o Cruzeiro não tem. E o Flamengo pode tranquilamente ganhar um campeonato, mesmo se eventualmente ele tiver feito menos partidas seguras como o Cruzeiro.
por exemplo, eventualmente, mas com a qualidade que ele tem, ele pode ser campeão brasileiro, é óbvio, ele é o grande favorito, ele continua sendo o grande favorito ao título brasileiro, mesmo com o Cruzeiro liderando tantas rodadas, eu sempre continuei achando o Flamengo como o grande competidor. E aí você olha para a galera do G6, o Palmeiras ainda sem jogar um grande futebol, mas está lá ganhando os seus jogos, né? O Bahia eu não vejo fôlego para ser candidato a título, nem do Red Bull Bragantino, o Botafogo está começando um trabalho novo com todas as problemáticas que isso tem, né, de você montar um elenco novo, trazer um treinador novo, e aí o Ancelotti já deixou 4 pontos em casa no meio do caminho. Então, né, o Flamengo tem um cenário com os reforços que estão chegando, tem um cenário muito favorável para brigar por esse título brasileiro e, para mim, será o campeão brasileiro ou o grande candidato ao título brasileiro, né? Será o Flamengo com 11 vitórias em 16 rodadas. Mas, realmente, os adversários tem conseguido evitar que o Flamengo os bombardeie durante os jogos. E isso é uma questão que o Felipe Luiz precisa resolver. Bom, deixa eu falar do Atlético aqui, acho que a minha iluminação já foi pascucuia, mas é normal, né? Olha, eu falei aqui do vídeo da sexta-feira, foi sexta, né? Porque o jogo com o Bucaramanga foi quinta. Eu falei assim, rapaz, para domingo no Maracanã o negócio é o seguinte, tem que ir para lá, fechadinho, jogar por uma bola, tentar não tomar gol e, se tiver a bola do jogo, ganhar o jogo por 1-0. O Atlético foi muito mais do que isso ontem, fez muito mais do que isso. Primeiro que no desenho você via lá, é um 3-5-2, é o quê? Não tinha exatamente um time que era posicionado de uma única forma para marcar. O Atlético ele se movimentava de acordo com a dinâmica ofensiva do Flamengo e tinha suas perseguições individuais. Como a gente já disse aqui, o Coelho e o Rony perseguindo os dois volantes, como o Fausto Vera aqui, ora era lateral, ora era volante, no sem bola ele ia lá fazer pressão em cima dos laterais dos alas do Flamengo, ia lá correr atrás do Plata, por exemplo. Então foi um Atlético que não guardou posição defensivamente, os jogadores se desdobraram em mais de uma função no sem bola, e tinha escapadas rápidas, e tinha lançamento com o Scarpa, e tinha correria com o Rony, e tinha válvula de escape com o Coelho, e o Atlético criou oportunidades no primeiro tempo. O Atlético finalizou 7 vezes no primeiro tempo dentro do Maracanã. Convenhamos, com a bola que o Atlético vem jogando ultimamente, com o nível das atuações pós-Mundial de Clubes, isso não era esperado ontem. A chance do Rony é claríssima no começo do jogo, depois tem chance com o Gabriel Menino, tem chance com o Coelho. O Atlético foi criando oportunidades, foi botando o Rossi para trabalhar, foi incomodando. Foi um primeiro tempo muito positivo para o Atlético, diante do que o time vem jogando principalmente, mas muito positivo. Vamos falar do seu Rony? Vamos falar do seu Rony. Seu Rony, o lance do gol, é engraçado o gol que ele perde aos 5 minutos? Esse gol, essa oportunidade, ela só vira algo claro, real de gol, porque era o Rony fazendo a pressão, acreditando numa bola em que quase nenhum jogador acredita. E o gol só foi perdido porque era o Rony, com a baixa capacidade de finalizar, levantar a cabeça. Presta atenção na repetição da jogada, o Rony está de cabeça baixa. O Rony finaliza de cabeça baixa. E aí ele manda exatamente onde está o zagueiro, com o outro canto completamente disponível, aberto, livre, escancarado. Então é uma ocasião de gol que só surge graças ao Rony. Talvez outro jogador tivesse desistido depois do lançamento do Scarpa, da zaga chegar, do goleiro sair. E um gol que só não entrou porque era o Rony, porque se cai do pé do Hulk da vida, era 1-0 Atlético, muito provavelmente. Então é difícil, cara, o julgamento ao Rony é uma coisa muito difícil, porque, como eu falei também essa semana no vídeo da crise lá, quando ele entrou na justiça, depois voltou atrás, o Rony, você nunca vai poder acusar o Rony de ser um jogador que rouba o Atlético. Ah, o cara que tá roubando o clube. O torcedor fala isso do cara que não se entrega, não corre, não se dedica, né? Ah, esse aí tá roubando. Cara, o Rony não, ele se mata em campo. O Rony ontem no sem bola, correu pra caramba, se dedicou, tomou falta, gerou cartão amarelo pro adversário. Agora, o Rony com a bola, ele tem limitações muito severas mesmo, graves, para o nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, não tem como você não colocar um pouco na conta do Rony a derrota do Galo, porque você faz 1-0 é outro jogo, você podia ter trazido um pontinho para casa, talvez não conseguisse sustentar uma vitória, mas você poderia trazer um ponto para casa, você poderia ter aberto o placar no Maracanã, se defendido ainda mais, se fechado ainda mais, para garantir o resultado, deixado o Flamengo mais tenso, mais nervoso, o torcedor pressionando. Um gol no início tem esse efeito, principalmente quando você joga como visitante. E o Rony não conseguiu aproveitar essa chance.
Então tá na conta dele, um jogador que já tem um processo de desgaste com o torcedor do Atlético desde que chegou, porque é um nível técnico complicado, cara. Então não tem como dizer que não tá na conta do Rony. Segundo tempo, o Atlético volta a ir marcando um pouco mais atrás, aí tem uma questão de fôlego também, né? Para jogar na intensidade que o Atlético jogou no primeiro tempo, Gabriel Menino, por exemplo, saiu morto do jogo. Foi até onde dava. Foi muito bem no jogo o Gabriel Menino. Gostei muito de Gabriel Menino e Coelho, principalmente. Fausto Vera teve que sair pela questão do cartão que tomou no primeiro tempo. Quero falar desse lance daqui a pouquinho. E aí a bola aérea de novo apareceu defensivamente caótica do Atlético. O Atlético tomou 2 do Palmeiras na bola aérea, 1 do Bucaramanga na bola aérea e 1 do Flamengo na bola aérea. E gols de derrota, tá? São jogos em que ele perde, com a bola aérea defensiva sendo determinante. E o Atlético marca mal a bola aérea, o Léo Ortiz sobe livre, todo mundo sabe da capacidade do Léo Ortiz, da força que o Flamengo tem na bola aérea ofensiva e acaba perdendo um jogo. Um jogo em que ele foi bem. Para um time que tem jogado tão mal, para um time que tem empilhado atuações tão abaixo, tão ruins, ver o primeiro tempo que o Atlético fez ontem deu uma esperança. Mas aí você perde o jogo de novo. E aí você perde pro Bahia, pro Palmeiras, pro Flamengo. O Cuca até destacou, e ele tem razão, que pelos adiamentos lá do jogo com Fortaleza, jogo com o Sport, o Galo acabou empilhando no Brasileiro 3 jogos seguidos fora. Aí teve um jogo com o Bucaramanga fora também, o primeiro jogo. É muito jogo fora da Arena MRV, é uma verdade. Isso faz diferença, né? A gente sabe como mando de campo é uma coisa que é muito importante no futebol brasileiro, então nem se fala. Mas, cara, de qualquer forma, é o Atlético a 5 pontos do Santos, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Tudo bem que o Santos tem 16 jogos, o Atlético tem 15 disputados até aqui. Esse campeonato tá muito difícil você fazer análise, projeção, leitura de tabela quando tem time com 17 pontos, time com 16, time com 15. Aí é difícil também, né? Mas é um ponto de atenção. É o Atlético que, nesse momento, está muito próximo da zona de rebaixamento. E é uma campanha muito irregular. Você vê aqui, ganhou 5, empatou 5, perdeu 5. Marcou 16 gols, tomou 16 gols. Esse é o Atlético. O Atlético é a gangorra do Campeonato Brasileiro, né? Agora, apesar dessa inconstância nos números, o padrão de atuações não é inconstante. O Atlético jogou o Campeonato Brasileiro inteiro mal. O jogo de ontem foi uma exceção. O primeiro tempo de ontem, ele fugiu de uma regra, de um padrão do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. Que seja uma tendência. Mostrou que se jogar dessa forma quinta-feira no Maracanã, dá para voltar vivo para casa no confronto da Copa do Brasil contra o Flamengo. Se você empata com o Flamengo no Maracanã, ou você perde por 1-0 para o Flamengo no Maracanã para decidir na Arena MRV, você está vivo. Pô, você está muito vivo no confronto. É tentar evitar o que aconteceu no ano passado, né? No ano passado o Atlético já voltou para a Arena MRV com o título indo para Sucucuia, né? O título foi embora porque no primeiro jogo o Gabigol já resolveu a parada dentro do Maracanã. Então, mostrou um caminho, é possível o Atlético competir desse jeito, equilibrar alguns jogos, e aí vai precisar ser mais feliz, vai precisar ser mais efetivo, vai precisar ter jogadores que façam a única oportunidade, talvez, de gol ser convertida. E ontem não foi a única. Ontem o Atlético teve outras depois do Rony. Mas, pô, Rony até agora não justificou o investimento. Júnior Santos, aí o Júnior Santos entra de novo no segundo tempo. O que muda quando o Júnior Santos entra no time? O que o Atlético melhora quando vem o Júnior Santos? Qual é o acréscimo que ele dá? Não tem acréscimo nenhum, né? Então é isso. O recado para quinta-feira é repetir o que foi feito ontem, principalmente no primeiro tempo, e tomar os 3-1 como lição. O Flamengo abriu 3-0 na final ano passado. Aí teve o gol do Kardec lá, meio cagado lá, mas já acabou a final. Já acabou o confronto do primeiro jogo. É não repetir isso quinta-feira no Maracanã. É pegar a boa lição do que aconteceu no primeiro tempo de ontem. E sobre o lance do Fausto Vera no Plata, muita reclamação do lado do Flamengo, de que deveria ter rolado uma expulsão e tal. É muito simples, né? É um lance fora da área. Existe o tal... aí é engraçado que aí você vê o Bruno Henrique indo pro Bandeira falar assim, na hora que acontece a jogada, a imagem fecha no Bruno Henrique, ele tá indo pro Bandeira. Era o último homem! Era o último homem! Último homem! Pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Eu fico na dúvida se o jogador de fato desconhece a regra
ou se ele sabe que não existe esse papo de último homem, mas ele está indo lá só para botar a pressão que a gente sabe, né, que infelizmente funciona muito no futebol brasileiro. Você tem os 4 Ds, os 4 fatores para avaliar uma expulsão nessa circunstância. Você tem direção, domínio, defensores e distância da meta. No primeiro D que eu citei aqui, você já não tem a configuração para o cartão vermelho, que é a direção. Quando o Plata dá o tapa na bola, essa bola não vai na direção do gol. Ela vai para o lado. Na verdade, ela vai na frente do Plata, né? Em linha reta, porque o Plata ele tá lateralizado em relação à linha da grande área. Ela não vai para o gol. Então você já não tem a direção. Você já acabou. Já acabou. Então não existiam os 4 elementos da situação clara e manifesta de gol, ou clara e iminente de gol. Não tendo os 4 Ds atendidos, não é lance para cartão vermelho. Simples assim. Nessa aí o Ramon Abate-Abel acertou. Agora, ele demora 5, 6 minutos para tomar a decisão, né? Vendo, revendo no VAR, uma indecisão. Ele e todos, né? Todos são culpados disso aí. Para o jogo, paralisa o jogo, uma demora para marcar. Ele erra a marcação de campo porque o ponto de contato é claramente fora da área, mas assim, é muito claro fora da área. Na imagem, sem a repetição, eu de casa já fiquei com essa sensação, fora o fato de que o Ramon Abate-Abel picota o jogo inteiro, né? Mas esse é o padrão do Ramon Abate-Abel, que para mim é um árbitro fraquíssimo. Mas essa decisão, tomada em conjunto com o VAR, foi a decisão correta. É lance fora da área e você não tinha os 4 Ds, os 4 elementos para expulsar o Fausto Vera, cartão amarelo, a vida seguiu como tinha que ser. Bom, tá feito o vídeo da segunda. Obviamente foi o único jogo que eu parei para acompanhar ontem de verdade, né? Nesse domingo aqui, recarregando as baterias, cuidando da minha paciente aqui. Então foi o jogo que eu pude parar para ver. Ao longo da semana a gente vai tocando em mais assuntos. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.